Olá, eu tô aqui no Fala Mais com Dani Kirsten e hoje a minha convidada é muito especial, uma amiga, minha contadora. Vou deixar ela se apresentar. Eu tô com ela, Karina Brandalize. Oi, Ká, seja muito bem-vinda ao Fala Mais. É uma honra te receber aqui. E eu quero, né, antes de você falar, eu quero que você se apresente. O que você faz, aonde você vive, você é mãe, empresária, então eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Tá bom. Dani, a honra é toda minha, você sabe, né? Eu sou apaixonada pela Febracis, pela Daniela e por tudo que vocês fazem aqui. Acho um propósito incrível. Muito obrigada. Para começar. Eu sou a Karina Brandalize, como você mencionou. Eu tenho um escritório de contabilidade hoje aqui em Curitiba há 10 anos, nesse formato, se chama Contabilize. E eu sempre brinco que eu nunca fui uma contadora, eu sempre fui uma empresária contábil. Então, além de entender das rotinas de contabilidade, eu também sempre gostei de gerir a minha empresa. E nessa pegada, ano passado, nós abrimos também uma agência de marketing e publicidade, chama-se Brand. Então, hoje eu atuo em duas empresas, em duas frentes, né? Uma frente na contabilidade e uma frente no marketing. Claro, é um negócio novo, a gente está explorando, foi muito legal pra gente. Mas está indo muito bem, estou gostando muito de fazer parte desse outro nicho. Excelente. Mãe de quase um time de futebol, Quase né? um mini time. Fala. Uhum. E agora nasceu o Heitor, né? Isso mesmo. O netinho. Eu tenho 4 filhos, o Gustavo, o Bruno, o Caio e o Ricardo. O Gustavo teve agora o Heitor, meu netinho, então também sou avó. Sei que não parece, né? Mas eu sou avó. Brincadeira. Uhum. A gente vive por isso, né? As mães, elas têm amor em criar. Então, quando chega a hora de você ser avó, né, é o dobro de amor. Com certeza. Eu tenho sentido isso. Com certeza. Então, estou muito feliz com a chegada do Heitor e meus filhos também. Sempre fui mãe e empresária. E isso é uma coisa bem bacana de comentar, porque hoje em dia, né, as mulheres elas estão tão sobrecarregadas com as suas vidas. Imagine as mães empreendedoras, como precisam ouvir histórias para se organizar e entender como que equilibra, né, tudo isso. Me conta um pouquinho, Ká, você vem dessa parte, né, de empresária desde novinha. Sim. Eu acredito que... Eu até perguntei para a Karina se ela nasceu com essa vontade de ser contadora, né? Se nasceu dentro dela, mas eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. Como que iniciou? Você trabalhava numa empresa, depois você saiu dessa empresa. Como foi, assim, esse início da tua trajetória? Então, eu fui mãe cedo. Então, eu comecei tudo muito cedo. Trabalhar cedo, mãe cedo. Então, a minha preocupação grande, quando eu decidi empreender, era passar mais tempo com o meu filho. Eu acho que muitas mães, elas têm esse impulso de querer fazer alguma coisa por conta própria para ficar mais tempo com o filho. Eu comecei, a minha mãe, ela também trabalhou como contadora. Então, a contabilidade veio dela. E eu nunca... Quando eu era jovem, assim, eu acho que era diferente. Vou falar assim, no meu tempo. No meu tempo. Ei, não pode revelar a idade. Não pode, mas se falar meu tempo, já revela, né? Já falou que é avó, daí não tem jeito. Então, quando eu era jovem, eu não tinha tantas ambições de profissão. Eu acho que hoje muitos jovens passam por isso, não saber exatamente o que querem. E como eu já tinha aquele exemplo da minha mãe, foi tranquilo para mim pensar em iniciar nessa área. Eu comecei estagiando numa empresa, que hoje é uma multinacional, uma empresa de softwares para escritório de contabilidade. E no fim das contas foi meu único emprego. Eu estagiei nessa empresa por menos que um ano, eu acho. Depois eu fui efetivada. No total fiquei 4 anos nessa empresa. E quando saí de lá, já saí para prestar serviço. Porque daí eu já tinha o meu filho e já queria esse tempo a mais com ele. Comecei prestando serviços para outros escritórios de contabilidade. Inclusive, conheço muitos escritórios em Curitiba. E aí, quando eu entrava nesses escritórios, que eu via potencial, eu era só uma prestadora de serviço. Não era uma empresária, nem uma empreendedora ainda. Diferente. Eu via muito potencial. Eu participei de treinamentos. Eu treinava essa empresa multinacional. Eu fui lá, eu trabalhei no suporte de sistemas contábeis. Então, eu treinava contadores para utilizar o sistema. Então, eu visitava essas empresas de contabilidade para dar treinamento. Dava treinamento desde cedo já. E era bem novinha. Tinha 22 anos, 21 anos quando comecei a dar treinamentos. E é bacana, né, você trazer isso, porque você lida com várias pessoas, com várias idades, e quando você traz isso, né, uma palavra que você trouxe ali foi ambição. Ambição. A ambição faz parte da tua vida hoje, assim, no teu negócio?
Você sente que tem essa ambição do crescimento, mas no crescimento saudável, de dar oportunidade. Como que você enxerga isso hoje, Cá? Ambição é uma palavra que deveria estar na cabeça das pessoas de uma forma muito positiva. E ambição em todas as áreas. Né? Como a gente fala de prosperidade em todas as áreas, a ambição em todas as áreas. Então, minha ambição como mãe era ter mais tempo com meu filho. Minha ambição depois como empreendedora, meu sonho era gerar empregos. Tanto que eu gostava de brincar que quando eu saí do emprego formal e fui para o empreendedorismo, eu gostava de dizer, olha, já estou realizando o meu sonho, porque eu já gerei uma primeira vaga de emprego, a minha, que eu deixei para alguém. Eu gostava de brincar com isso. Porém, nessa fase, eu primeiro fiz minha família, antes de me tornar uma empresária, uma empreendedora. Então, eu precisei conciliar o empreendedorismo com a maternidade. E para isso, a gente tem que comedir a nossa ambição. Da mesma forma que é legal a gente dar vazão à ambição para poder conquistar conhecimento, conquistar recursos financeiros, conquistar mais tempo, que era o meu caso naquele momento. Equilibrar ali, né? Ao mesmo tempo, eu precisei comedir a minha ambição. Então, nessa época, eu dizia assim, a minha prioridade são os meninos, os meus filhos, e a contabilidade é o meu futuro, é minha fonte de renda, e um dia vai ser uma grande empresa. Mas eu fui eu acho que isso o que me ajudou muito é porque eu não conseguia ter muito grau de comparação. Então, apesar de ter as minhas ambições, né, quando eu reformei o escritório, eu tinha 3 pessoas que trabalhavam comigo e eu fiz 14 mesas. Uau! Eu tinha a ambição de que o escritório crescesse, de que eu pudesse contratar e gerar mais empregos. Mas eu precisava alinhar isso com a minha vida prática, com a minha realidade, que era mãe de 4 filhos pequenos. Que tem toda uma demanda, você também tem filhos, você sabe como é, né? Uma organização, toda uma demanda de escola, alimentação, roupa, calçado, tem uma demanda imensa. Precisei conciliar. E eu acho que o legal, hoje em dia, de se falar, até que a gente tem falado muito inteligência emocional, vocês são craques nisso, hoje de manhã você estava falando sobre isso, é que você conseguir não elevar esse grau de comparação e equilibrar a sua ambição com a sua realidade, sem parar, subindo aquela escada que você desenhou de manhã, subindo aquela escada degrau por degrau, equilibrar essa ambição. Eu acho que é uma dádiva você conseguir fazer isso. E é possível. Com certeza. Com inteligência emocional. Tem um preço a ser pago, não tem? Tem um preço. Hoje, falando do escritório, você tem quantos colaboradores ali, Cá? Hoje, no grupo, eu tenho 21 pessoas. Show. 15 pessoas trabalhando na parte de contabilidade, 6 pessoas trabalhando na parte de marketing e divulgação. Legal. Qual é o maior desafio? Na tua visão, assim, na liderança e na gestão de pessoas? Tem sido a cultura organizacional. Porque Fala mais. Cultura organizacional, gestão de pessoas em si tem sido o maior desafio, né? A gente veio de um ambiente de pandemia meio confuso, né? Com as nossas emoções meio confusas, com as nossas rotinas meio confusas e viemos readaptando. Só que o mercado de trabalho mudou muito. Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Hoje a gente tem um grupo de pessoas completamente diferente no mercado de trabalho. Bem distinto. Muito né? misturado, exatamente. Muito misturado. E lidar com todas essas pessoas, diversas faixas etárias, diversas crenças, diversas nacionalidades. Hoje a gente tem tanta gente que vem de fora para o Brasil. É um mix, né? E conciliar tudo isso na empresa. Recrutamento e seleção tem sido um desafio. Você abrir uma vaga e encontrar o candidato ideal para aquela vaga. Depois você consegue encontrar o candidato ideal, coloca na sua empresa. Alinhar a expectativa da vida particular dessa pessoa com a nossa empresa. Que a gente estava falando hoje de manhã, né? A gente tem expectativa que ele dedique X tempo à nossa empresa. Às vezes a expectativa de vida dele é diferente. A minha vida eu quero de outra forma. Então, alinhar, trazer essa cultura forte, fazer com que as pessoas permaneçam, eu acredito que hoje é o maior desafio. E o empresário também. Sim. Desafio particular nosso. Boa, fala mais. Gostei, fala. Isso mesmo. De visualizar nós mesmos nesse cenário. Porque, às vezes, o empresário, ele tem a impressão, independente do porte de empresa, que ele já está fazendo o máximo que ele consegue. E sempre tem um algo a mais que é colocado, que vem do mundo do empreendedorismo, que vem do mercado, que vem de fora, para que ele faça. Né? Questões de saúde e segurança do trabalho, como você estava mencionando hoje de manhã.
Então, vem sempre um algo a mais. E como que a gente administra isso, né? Sim. E depois como que a gente implanta? E eu e a Karina, a gente faz parte de um grupo de empresários cristãos, e o C12, e a gente tem encontros mensais ali, trazendo um pouco desse acompanhamento, né? De que forma eu, empresária, você, empresária, a gente implementa o reino dentro da empresa e a cultura, né? Sim. A cultura forte, a cultura que faz parte dos teus valores, dos teus princípios, e isso é muito bacana, assim. A gente tem buscado muito, eu sei que a Karina, ela faz parte aqui da Febracis também, né? E ela como líder, como gestora, como diretora, dona, ela se especializa o tempo todo. Eu acho que esse é um diferencial seu muito. também, né, Estudo, Ká? né? Estudar. Aí os jovens de uma geração anterior e da nossa geração, talvez eles pensassem que saiu da faculdade e acabou. Uhul, terminei, tô livre, vou parar de estudar. Mas não é o que a gente vê hoje no mercado, né? A gente vê que qualquer função, qualquer profissão, qualquer escolha de trabalho que a gente tem que continuar estudando. Não dá Porque o pra parar, mundo né? volátil muda toda hora uma coisa, a gente tem que rápido. continuar estudando. Isso. Mas a palavra de ordem para esse ano, Dani, eu tenho sentido que é a palavra eficiência nas empresas. Vem a pressão governamental, vem a pressão comercial de vender, crescer, vem a pressão de administrar pessoas. Então eu vejo assim que uma palavra para esse ano que tem vindo no meu coração, assim que tem movido, é a palavra eficiência. Em qual sentido, assim, das pessoas serem eficientes naquilo que eles fazem? Foco, sem distrações. O empresário mesmo, sabe? Tá. O Brasil, ele é um país de muita oportunidade. Muita. E nós somos empresários da oportunidade. Nem sempre, né? Em alguns casos, sim. Tem muitos que se preparam durante uma vida para ser um empresário. Mas a grande maioria, principalmente os que eu trabalho, são pequenas e médias empresas. No escritório de contabilidade, a gente atende pequenas e médias. Médias para grande, mas não são as maiores empresas do mercado, né? Multinacionais. No escritório de contabilidade hoje eu não atendo. Então, nesse nicho de empresas, eu percebo assim que o empresário, como ele vem da oportunidade, ele vê um bom negócio e ele se arrisca muito. O brasileiro, ele se arrisca, ele investe, ele luta, ele é guerreiro. Nem sempre ele para se preparar para pegar cada um desses pilares da empresa que a gente trabalha lá, o comercial, receita, gerar receita, organizacional, pessoas, financeiro, muitas vezes, e trabalhar com eficiência. Ele vai fazendo. Sim. De repente chega um momento que a tua empresa ela expandiu e você precisa organizar, colocar cada coisa no seu lugar, entender como é que funciona cada coisa da sua operação, criar processos claros para tudo funcionar. Isso ajuda em todas as áreas, até mesmo no que a gente estava falando do organizacional, porque quando você traz um colaborador para dentro do teu time e você tem a tua empresa com mais clareza, as chances dele se desenvolver e ficar são maiores do que quando você traz um colaborador e não tem clareza. Isso. E é interessante a fala da Karina aqui, porque a gente não é preparado para isso, né? Na escola. Existe uma cultura onde não tem essa preparação. E o empresário, o empreendedor, muitas vezes descobre isso no meio do caminho. Peraí, no meio do caminho agora eu tenho que olhar para taxas, agora eu tenho que olhar aonde que eu estou inserido, é simples, lucro presumido, real. Então eu preciso organizar isso, mas eu preciso me capacitar. Capacitação. Né? E às vezes ele fica muito no operacional. Não é assim que acontece, você trabalhando dentro das empresas ali, fica muito no operacional, às vezes no tático e pouco no estratégico. Exatamente. Inclusive, eu vou falar para você que foi uma dor minha. Eu gostava muito de fazer o meu trabalho. Então, a hora que a minha empresa ela começou a ganhar atração e eu precisei passar para o tático e depois precisei passar para o estratégico, no começo você divide, né? Sim. Você faz operacional. No começo você faz tudo, né? Operacional, tático, estratégico, mas você não sabe. Você chuta, faz o gol, Isso. defende, Só que você não sabe com clareza o que é o quê. Sim. Porque empresas menores,
tudo meio misturado, né? Depois, conforme ela vai crescendo, você vai separando. Aí você vai fazendo duplas funções, triplas funções, né? Hoje eu cuido do operacional, também tenho que fazer o tático estratégico. Ah, eu consegui ir pro tático, contratei pessoas que podem me ajudar no operacional, então vou fazer tático estratégico. E daí você vai dividindo aquele organograma e fazendo a sua empresa ficar mais completa de pessoas. Porém, tem pessoas que não conseguem. Tem sair, pessoas que não conseguem. né? Tem pessoas que são apegadas à operação, apegadas ao produto, apegadas a um jeito de fazer. E daí onde vem a mente, né? Psicológico. Ou trabalhar para isso, né? Pra soltar. Para soltar, para tirar da sua mão e passar para outra pessoa. Libera, deixa crescer, deixa aí, né? Perfeito. E tem pessoas que não, tem empresários que se apegam nisso. E daí também, quando eles compõem um quadro que precisa de processos, então trabalhar nesse estratégico, ajustando, às vezes a pessoa não foi preparada. Ele passou uma vida, ele sabe fazer o trabalho dele, ele até sabe precificar, mas ele não sabe fazer uma gestão financeira. Às vezes está perdendo dinheiro na empresa por lugares que ele nem sabe. Aí ele vai se capacitar em gestão financeira. Aí ele precisa divulgar a empresa dele, ele vai se capacitar em marketing. Ele precisa gerir pessoas, ele vai se capacitar em gestão de pessoas. Então é trabalhoso. Não é fácil, Dani, são desafiadores. Eu vejo que, gente, o empreender não é para todos, mas todos precisavam passar por isso. Eu acho que é muito válido, assim, sabe, Cá? Quando eu olho, assim, tem pessoas que têm receio, tem pessoas que têm medo, mas no meio do caminho a gente vai ajustando, né? Vai se capacitando, vai trazendo. Tem que abrir o coração para receber e receber feedback. E muitas vezes ser vulnerável, né, Dani? Exatamente. Chegar e uma consultoria ou com a sua contabilidade, com alguém que você possa conversar, com um empresário amigo, dizer assim, olha, estou passando por isso. Sim. Na tua empresa, como que você resolveu? Você teve esse problema? Sim. Onde eu encontro pessoas que tiveram esse problema que eu posso dividir, compartilhar e aprender e crescer? Perfeito. Às vezes a gente precisa ser vulnerável, porque ninguém quer dizer, minha empresa, estou com problema de contratação, não estou conseguindo contratar. Às vezes você não quer expor, mas às vezes você precisa. E você sabe que essa questão de comunicação, né, de pedir ajuda, de levantar a mão, é uma dor muito grande. E eu vejo do brasileiro. O brasileiro, ele sempre dá um jeitinho. Ele sempre, né, tenta fazer da melhor forma possível que ele acha que é o certo, né? Eu acho até você como contadora, como responsável contábil de uma empresa assim, o empresário ele peca muito nesse sentido, né, cara? Na verdade, assim, né? 50% das empresas quebram nos 2 primeiros anos, quase 80% nos 5 primeiros anos. Uau. Então, assim, são muitas empresas que quebram. Eu vejo no escritório, assim, que a maior parte das que quebram tem mais a ver com gestão do que a pessoa ser um bom profissional naquilo que ela faz. Então, se ele é um torneiro mecânico, ele é o melhor torneiro mecânico de uma tornearia, e fala, saiu da empresa, por exemplo, eu vou abrir minha tornearia, eu sou bom no que eu faço. Que normalmente é o que acontece. É o que acontece. Muitos empresários assim, eu vou abrir uma tornearia, eu sou bom nisso, sou excelente torneiro. Sim. Só que daí vai lá, ele tem tantas outras demandas, tem tantas outras habilidades que ele precisa, que se ele não tiver uma cabeça paciente para ir desenvolvendo essas habilidades e sabendo pontuar, é onde acontecem as quebras. Gestão financeira é um lugar, é um buraco negro da vida das empresas. Você não tem ideia, mas tem muitos empresários de empresas de médio porte que eu converso e que eles falam, não, nunca fiz. Nunca não sei buscou, fazer, né? não sei. Não sei quanto que é meu lucro, não sei qual que é o custo da minha mercadoria vendida direito, mas como que você precifica? Não, eu vejo mais ou menos o preço dos meus concorrentes e daí eu precifico o meu serviço, o meu produto no assim. achismo, né? É difícil. E o grande erro, assim, né? Você falou dessa parte de gestão. E a gente tem visto aqui dentro da Febracis muitas lideranças, muitas pessoas buscando entender como que eu gerencio pessoas, como que eu gerencio a minha emoção, como que eu contrato, como que eu demito. E isso eu vejo que realmente ninguém ensina. Sim. Sabe, é a escola da vida. A Febracis. A Febracis ensina, mas é a escola da vida e as Sim. pessoas não buscam essa informação. Mas, Dani, eu acho que, assim, ó, começando por uma palavrinha que você falou ali, que é o autoconhecimento, Sim. e juntinha com a autorresponsabilidade. Boa. Porque é muito fácil terceirizar.
É rápido. Porque o governo não sei o quê, porque o colaborador não sei o quê. Tira a responsabilidade, né, Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nunca é minha responsabilidade. Então, uma boa dose de autorresponsabilidade e de visão de longo prazo. Hoje também uma coisa que eu costumo dizer para os meus empresários é assim, visão de longo prazo. Não pensa só no hoje. Pensa no amanhã. Pensa daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5. Longo, estica essa visão. Curto, onde médio. você quer estar? Onde você quer estar? Para estar lá, quais habilidades você vai ter que adquirir? Ótimo. Liderança, não tem como É a você primeira. passar para o próximo nível sem aprender a liderar. Delegar, dividir, compartilhar, puxar, trazer, cobrar. Isso é liderança, né? Liderança é você conseguir orquestrar. Isso. E tem que tudo isso. lapidar, né? Gente, tá bom demais o nosso papo aqui. E pra fechar, eu nem falei que tem uma perguntinha chave. Ah, meu Deus. Tem o Fala Mais, né? Eu gostaria que você trouxesse algo, talvez uma palavra, talvez uma frase, na tua percepção, Ká, hoje, o que as pessoas precisam realmente, assim, fazer para chegar num próximo nível? Entrar no próximo nível antes. Sim. Eu gosto de dizer que quem sabe onde quer chegar, se comporta como se já estivesse lá. Uau. Então, se você quer uma empresa que ela é uma empresa e meia do que você tem hoje, se comporte como se você fosse o dono de uma empresa e meia maior que a sua. Quer uma empresa com o dobro do tamanho? Quer uma empresa com o triplo de tamanho? Observe o que uma pessoa com uma empresa com o dobro do tamanho está fazendo e se comporte como se você já estivesse lá. Perfeito. Aumente o seu nível de responsabilidade e se comporte com cuidado com as suas emoções. Sim. Eu acho que hoje não tem nada que a gente possa fazer que a gente não tenha que vincular o autocuidado com as nossas emoções. Perfeito. Gente, tava bom demais, mas a gente precisa encerrar e eu te agradeço. É rapidão, né? Te agradeço demais e fiquem aí que já esse podcast vai estar ainda liberado para vocês no Spotify, vai estar no Reels. Compartilha, leva para outras pessoas, porque eu tenho certeza que as pessoas merecem escutar o que a Karina trouxe para nós aqui, um pouco da história dela. E fique ligado que já também tem outros episódios. Até mais. Até mais. Obrigada. Obrigada a você.